Bom dia, galera. Ou é boa tarde, ou é boa noite. Agora que vimos um computador funcionando, que a gente entendeu como é que ele executa um programa, é hora de estender um pouco mais o nosso entendimento. Mas agora sobre a representação de dados no computador usando números. Porque é isso. O seu computador, desde o laptop que você usa, desde a sua Smart TV, desde o seu smartphone, o seu PC, eles compartilham a arquitetura de Von Neumann e eles representam os dados todos a partir de números. Computadores só conhecem números. Até mesmo os programas de computador são representados como números. Oportunamente, no decorrer do curso, a gente vai ver que mesmo dados que não são numéricos, como nomes de pessoas ou placas de automóvel, mesmo esses dados internamente são representados como números. Mas isso vai ter seu tempo para acontecer. Por enquanto, a gente só precisa entender isto. Computadores só entendem números. E isto é uma informação fundamental para que a gente compreenda o suficiente do funcionamento deles e assim possamos programar um pouco melhor. Aqui está aquele mesmo programa que a gente viu na última aula. Se você não lembra, volta lá e assiste de novo. É fundamental que você tenha um bom domínio daquele conteúdo para que a gente possa prosseguir no curso. O que a gente precisa é uma estratégia para transformar este programa que a gente está vendo aí, que está escrito em, entre aspas, humanês, algo parecido com português, em números, para que o nosso computador possa entender. O nosso computador só entende números. Para isso, a gente vai criar um processo de tradução. E, na verdade, a expressão que se usa é compilação, seguindo de um processo de montagem ou assembly, que vai pegar o arquivo deste programa que a gente escreveu aí numa linguagem parecida com português e vai produzir um arquivo equivalente, todo formado por números, na linguagem da máquina, a linguagem que a máquina executa. Este processo de compilação, que é transformar o programa escrito numa linguagem de alto nível, o nosso exemplo, algo perto ali do português, transformar este programa nesta linguagem, num programa na linguagem de máquina, o primeiro passo é começar com as variáveis. As variáveis são os elementos que a gente usa para armazenar dados aí, que a gente vai ver o X, o Y, o A e o C. A gente cria essas variáveis para colocar dados dela. Então eu faço leia x e y, e aí o dado que for lido é guardado em x e em y. Se eu faço c igual a zero, então eu pego o 0 e boto um A, pego o 0 e boto em c, e assim vai. Para armazenar dado, a gente precisa usar a memória. Então, em algum critério, o compilador vai decidir que posição de memória vai ser reservada para cada variável. Então, no nosso exemplo, a gente decidiu colocar as variáveis x, y, c e a, respectivamente nas posições de memória 8, 9, 10 e 11. Então o programa está alojado até a posição 7 e a partir da posição 8 a gente aloca as 4 variáveis que serão usadas pelo programa. Note que isso é muito importante que o compilador registre, porque quando ele for construir o programa em código de máquina, toda vez que for mandado colocar um dado na variável c, o compilador precisa corrigir isso, traduzir isto, para que o dado vá para a posição de memória 10, que é a posição que ficou reservada para C. Depois que isto é completado, já temos o diagrama de memória. O compilador já sabe quais espaços de memória serão utilizados para armazenar dados. Depois que a gente aloca as variáveis na memória, também é necessário uma estratégia para transformar as instruções do programa em números, que é a linguagem de máquina. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um identificador, a gente chama de ID, um identificador para cada comando possível que a sua máquina pode executar. Mas, Degas, se eu começo a usar número para identificar comando, número para identificar endereço de variável, número para identificar número mesmo, isso não vai me dar um problema, não? Não vai dar confusão pelo seguinte. Assume-se que, no início de uma posição de memória, existe sempre o identificador de uma instrução. Pode haver mais de uma instrução na mesma posição de memória?
por motivos didáticos no nosso exercício, mas do ponto de vista lógico, isso não faz diferença. Posto que o primeiro número é sempre o identificador de uma instrução, os números seguintes são os parâmetros necessários para que essa instrução seja executada. Por exemplo, ler X, ou seja, o comando que vai fazer com que o computador aguarde um dado que vem entrar pelo teclado, pela internet, não interessa, e vai guardar esse dado na variável X. Ora, já vimos no mapeamento de memória que o X ficou na posição 8. Vamos supor que o ID da instrução ler seja 16. Então, ler X vai ser substituído por dois números, o número 16 e o número 8. Da mesma forma, faça C igual a 0, ou seja, estabelecer como conteúdo de uma variável, que é uma posição de memória, um certo número, no caso, 0. Supondo que este comando de atribuição, de atribuir número para a posição de memória, tenha o ID igual a 18, então nós vamos construir o comando 18, que é o ID, 10, que é a posição de C, e 0, que é o número que nós queremos colocar dentro daquela posição de C. Note que o primeiro parâmetro se refere a uma posição de memória e o segundo parâmetro se refere a um número. Já aquele comando que a gente faz C igual a C mais 1, a gente também está fazendo uma atribuição, mas é um pouco diferente. Eu estou trocando a variável pelo resultado da soma dela com um número. Portanto, não é exatamente a mesma operação que a gente fez antes. Antes eu pegava a variável, destruía o que tinha aqui dentro e colocava o número. Agora não. Eu tenho a variável, tenho um número, e o resultado da instrução é somar a variável com o número e guardar o resultado na variável. Portanto, não pode ser o mesmo ID. Tem que ser um ID diferente, porque eles fazem coisas diferentes. O primeiro pega um número e guarda numa variável. Imagine a unidade de controle fazendo isso. E o segundo pega um número, pega a variável, soma os dois, vai ter que acionar a ULA para isso. Depois pega o resultado da soma e guarda numa variável. Vamos supor que o ID dessa instrução seja 18. Então nós vamos substituir este comando faça C igual a C mais 1 por 18, que é o ID dessa instrução, e a gente precisa da variável, que é C, e do número, que é 1. C está na posição de memória 10 e o número é 1. Então, 18, 10, 1. Se você tiver dúvida por que os IDs precisam ser diferentes, volta para a última aula. Veja como a unidade de controle trabalha de formas diferentes. Se você quer mover um dado para uma variável ou se você quer pegar o dado, pegar a variável, somar os dois e depois guardar numa variável. Faça A igual a A mais X, é aquela outra instrução. Então eu vou pegar o A e vou colocar dentro de A o conteúdo da soma de A com X. Note que eu não estou somando A com um número. Eu não estou somando uma posição de memória com um número dado, como eu fiz na instrução faça C igual a C mais 1. Agora eu estou somando uma posição de memória, uma variável, com outra posição de memória, outra variável. Então eu preciso de um ID diferente para isto também. Supondo que esse ID seja 19, o 19 é o ID da instrução que pega uma variável, manda para a ULA, passando pelo barramento e pelos registradores, pega outra variável também, manda, soma e traz o resultado e guarda na primeira variável. Neste caso, supondo que o ID da instrução seja 19, vou botar o 19, vou botar o 11, que é o endereço de A, e vou botar o 8, que é o endereço de X. Aqui agora eu tenho uma instrução que faz um teste. Lembra? Eu testo se C é menor do que Y, se isso for verdade, ao invés do programa prosseguir, ele desvia para cima. Acompanha o programa que a gente fez na última aula que você vai entender isso. Neste caso, eu também preciso de um número, de um ID para essa instrução. Vamos supor que o ID seja, já que a gente está nessa ordem, 20. Então, eu preciso do ID 20, eu preciso do endereço das duas variáveis, C e Y, e preciso do endereço de memória para onde o fluxo do programa vai ser desviado. Lembra do comando sempre, se C é menor do que Y, então vá para a posição 3. Se C menor do que Y, C, Y, vá para a posição 3. Então eu preciso de 3 parâmetros, as duas variáveis, C e Y, e o endereço para onde o fluxo do programa vai ser desviado, que é o 3.
Assumindo que o ID da instrução é 20, então eu tenho 20, que é o ID da instrução, 10, que é o endereço de C, 9, que é o endereço de Y, 3, que é o endereço para onde o fluxo vai ser desviado. De novo, volta na última aula e imagina como a unidade de controle vai dar conta disso tudo. E assim a gente segue transformando tudo em número, até que a gente constrói o nosso programa todo transformado em números, que é o código de máquina. Note que se gera um código especial 0 que marca o fim do programa. É a forma que a unidade de controle tem de saber que aquele programa encerrou e, portanto, o controle deve ser devolvido para o sistema operacional ou para o programa que foi invocador desta execução. Não vem ao nosso escopo entrar em detalhes disso agora.